delírio coletivo. Boa noite para vocês que são fãs de One Piece. Eu sou a Nicole Hobby, amiga do Luffy. Beijo, boa noite. Beijo, Nicole Hobby. Nicole Hobby chegou, hein? Garante seu salve da Nicole Hobby de One Piece, a amiga do Luffy. Beijo. Então, pessoal, voltamos aqui mais uma vez com esse quadro que vocês adoram. E eu vou trazer aqui um dos mangás que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até um mês atrás. E acredito que 99% de vocês também nunca ouviu falar dessa bagaceira aqui. Sua Majestade o Imperador Hirohito, ilustrado aqui pelo Seigo Tsubaki, e foi a história desenvolvida aí pelo Toshiaki Kawahara. Esse é um mangá de 1989 e, pelo que consta aqui, no Japão foi publicado pela editora Sanmark, que eu nunca ouvi falar também de forma alguma. Nem sei a editora que lançou esse troço no Brasil. Você fuça essa bagaceira aqui e você não acha os dados editoriais, a não ser os dados do Japão. E esse mangá ele é muito curioso. Ele vai contar ali a história do Imperador Hirohito. Sim, a história do Imperador Hirohito. Ele começa ali contando um pouco sobre 1912, a transição da era Meiji para a era Taisho e depois da era Taisho para a era Showa, que é a era aqui do Imperador Hirohito. Então tem alguns acontecimentos ali complexos, pessoal, porque lógico que isso aqui vai falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, então vocês sabem que tem muito acontecimento. Então eu não vou conseguir passar para vocês detalhes dessa história, apenas falar que ele vai contar de uma forma romanceada a história do Hirohito, né? O imperador ali da era Showa. E alguns dados importantes, por exemplo, é que em 1921 ele foi nomeado regente, não necessariamente imperador, porque o pai dele estava doente. Em 1923 teve o tão famoso terremoto de Kanto, que devastou o Japão. Inclusive consta algumas informações desse mangá, provavelmente na internet também tem, que foram mais de 50 mil mortos nesse terremoto. Então foi algo que virou o Japão de pernas pro ar. E em 1928 o Hirohito foi enfim nomeado imperador do Japão, dando início oficialmente à era Showa. Esse é um mangá de certa forma complexo, porque ele vai constar vários nomes de generais ali do exército. E eu vou ser imparcial, pessoal, quanto a esse mangá, porque muitos de vocês têm as suas opiniões formadas sobre a história do Japão na Segunda e na Primeira Guerra Mundial. Especificamente na Segunda Guerra Mundial. E eu não sei falar se o que está escrito aqui foi feito de forma deturpada a fim de beneficiar o Hirohito, mas também não posso falar o contrário. Aqui ele é relatado de uma forma muito como se ele fosse um gentleman, um cavaleiro. O Hirohito, então, sempre foi mostrado aqui nesse mangá como um diplomata nato, um rapaz que desde cedo, desde criança, gostava de colecionar insetos e sempre optou pela diplomacia. Pelo que consta aqui nesse mangá, vários dos acontecimentos, inclusive algum relacionado a guerras na Manchúria ou contra a China, aconteceram por conta de um racha que aconteceu entre as ordens do imperador e o alto escalão do exército. Então, em alguns momentos aqui esse mangá vai mostrar que o exército, o alto escalão do exército, tomou várias atitudes por conta própria. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco sobre a arte do mangá, né, do Seigo Tsubaki, seja lá quem ele for. O mangá ele tem uma arte um pouco dura, vamos falar assim, com traços grossos. Na minha opinião, é uma arte muito genérica. Ela não é feia, mas também não é bonita. Eu acho que pelo fato de ser um traço muito grosso, eu gosto de uma coisa um pouco mais delicada, né? Mais detalhada. Então ela é uma arte que não tem muito detalhe. A ilustração da capa é só aqui a cara do velho e não tem muito o que falar. E o mais engraçado é que é um mangá que tem orelhas e na orelha não tem nada. Pra que diabos fazer? Se bem que eu prefiro ainda com orelhas, mas tem orelhas aqui e não tem nada, não tem nenhuma inscrição na orelha. Mas realmente orelhas deixam o mangá com a cara de mais premium.
Sabe o que é mais engraçado? Que esse mangá, num papel offset, acredito eu que seja o 90 gramas ou 70, eu não sei, 75 eu não consegui definir, mas para um mangá de 1989, a qualidade dele está muito boa, é um mangá que envelhece muito bem, né? O que mostra aí que alguns papéis fazem muita diferença quanto o assunto é colecionar mangás. E esse mangá chegou recentemente para mim, eu já li. De 0 a 10 eu dou uma nota 7, né, que é um mangá histórico, mas não me pegou tanto. Mas é interessante, é aquele tipo de mangá que se você tiver a oportunidade de ter, tenha, porque tem vários dados históricos aqui também que são muito válidos, né, que você consegue comprovar aí dando um Google. Já quanto à parte do imperador, pode ter sido uma coisa muito romanceada, né? A gente sabe que o Japão está sempre ali passando um pano para os seus governadores. Mas pode ser que realmente ele era esse personagem. Não sei falar. Talvez quem aí venha de família japonesa, uma pessoa que já tenha um convívio oriental e ocidental, saiba distinguir um pouco melhor. Pois bem, esse é um mangá que eu indico. Ele é um formato legal. Pelo que eu vi, ainda é muito fácil de achar por um valor muito acessível. Eu paguei R$10 nesse mangá. Esse é a minha opinião a respeito desse mangá. Gostei, nota 7. Dificilmente vou reler, mas vai ficar aqui na minha coleção. Talvez eu releia. Vamos ver aí, se entrar numa vibe de querer voltar em histórias de guerra e etc, talvez eu volte nele. Mas enfim, esse foi um delírio coletivo. Eu acredito que esse é o maior delírio coletivo desse canal, pessoal. Dificilmente terá um delírio coletivo mais delirante do que esse. Esse é o vídeo de hoje, ficamos por aqui, valeu! Vamos lá, pessoal, essa é a edição aqui de Sua Majestade o Imperador Hirohito. Como eu já havia falado, um mangá de 1989, publicado no Japão pela editora Sunmark Publication. Como eu falei, é um mangá já antigo, porém bem conservado, a lombada dele, exceto por um amarelado aqui na parte de cima, que com certeza foi por conta da umidade, né, da forma como foi preservado. Tem orelhas, porém não tem nada escrito, como eu havia falado. Temos a introdução, aqui diz que foi um best-seller. E agora vamos dar uma olhada na arte desse mangá. Tá vendo? É uma arte antiga. Como eu havia falado, tem um traço um pouco grosso. E eu não gosto muito. Na verdade, não é o traço que mais me atrai. Não dá pra dizer que é um traço feio, mas ele poderia ser melhor. Ah, pessoal, e outra coisa muito importante que eu esqueci de falar a respeito desse mangá. Esse mangá aqui é a maior salada de fruta que eu já vi. Por quê? Ele foi publicado no Brasil no formato ocidental de leitura, ou seja, no nosso formato, daqui da esquerda para a direita. Mas o sentido dos quadrinhos e dos balões, ele foi mantido o sentido japonês, oriental de leitura. Tá vendo que tem uma setinha em todos os quadrinhos indicando a forma que tem que ser lido? E essas setinhas elas foram incluídas em todas as páginas, vocês podem reparar. Então você lê a página é lida no sentido normal japonês, ou seja, ocidental, da direita para a esquerda. Você lê esse balão, depois esse e esse. Mas o sentido das páginas é o nosso sentido. Então, na matéria que eu vi que falava que esse foi mangá publicado num formato ocidental, não é exatamente verdade, porque ele na verdade é uma mistura dos dois. Ele é o único mangá que eu já vi na vida que foi publicado no formato oriental, digamos dessa forma, porque ele foi realmente feito dos dois jeitos. Essa arte aqui até que tá legal. Igual eu disse, o traço não é feio. Vocês estão vendo que o Hirohito é sempre tratado, na verdade é porque ele usava óculos, né? Mas ele tem sempre uma cara de diplomata nesse mangá, né? Uma pessoa que quer o bem ali, que evita a guerra, e isso é bem enfatizado aqui no mangá.
de que alguns dos seus subordinados, né, ali o alto escalão do exército, furava algumas de suas ordens e tomavam algumas iniciativas por conta própria. Se isso é verdade ou não, eu não tenho como confirmar por vocês e nem vou dar o meu parecer. O meu parecer é exato, né? Porque eu acho que, logicamente, isso aqui foi romanceado. Mas, bom, opiniões à parte. O general MacArthur, sou Douglas MacArthur, já ali na Segunda Guerra Mundial. Então, o que eu tenho para mostrar a respeito da arte desse mangá é isso. Ele tem alguns poucos comentários, tem cronologia, tá vendo? Alguns dados que eu vi nesse mangá não bateram com um vídeo que eu tinha visto do Nerdologia sobre crimes de guerra japonês. Mas eu não sei falar pra vocês qual a fonte principal. Eu ficaria com a do mangá, mas tudo bem. Interface. E aqui vem, né, o supervisor Toshiaki Kawahara e os desenhos do Seiko Tsubaki. Mais uma vez, orelhas sem nada. E a contracapa, né? Só com a cara do velho. E por enquanto é só isso. E até mais.